E aí eu vejo que, não sei se o Dani pôde observar, como todo ano eu busco estar evoluindo, entende? Eu acho que o que me fascina na profissão de trader, hein, Celso, é que, sabe, a tua parte humana, o teu autocontrole, a tua disciplina, é tudo interligado, entende? O teu financeiro cresce à medida que tu evolui. E isso que me fascina. E ser trader tem várias reações. Um exemplo, eu notava que quando eu tinha um feriado prolongado, alguma coisa mais estendida, assim, que eu ficasse sem operar, eu ficava jururu. A minha esposa comentava assim, por que você está tão quieto? Por que você está tão... E eu não sabia, eu dizia, eu não sei, não sei, não tô com vontade de conversar, tô quieto. E aí depois, com o passar do tempo, eu fui descobrir que nós somos viciados em adrenalina. E a gente tem abstinência. Quando tu fica alguns dias sem adrenalina, tu tem abstinência, e a abstinência da adrenalina, ela te dá um down. Tu fica meio abatido, né? São detalhezinhos assim. Também. Da dopamina. Cara, eu gosto de operar, eu sinto falta de operar, sabe? Eu gosto da leitura, de brigar, sabe? É uma coisa que me faz bem. E quando eu fico muito tempo, e aí eu aprendi que quando eu estou em férias eu tenho que correr, eu tenho que fazer atividade física para não ficar abatido. Você tem que se permitir estar nas férias, né? Mas você tem que complementar com outras coisas. Eu também no começo era assim. Final de semana sofria, feriado sofria. Hoje eu falo, se fosse um emprego CLT, eu não ia ficar tranquilo, não ia curtir o feriado, não ia descansar, é isso. Né? Conseguir manter a qualidade de vida fazendo o que a gente gosta. Exato. Outra coisa também, mania, que eu estava comentando com o Celso agora, eu não relaxava nunca. Estava sempre no modo guerrilha, sabe? Não desligava nunca. E como a nossa profissão é solitária, a gente está sempre sozinho, isso se intensifica. E eu me peguei várias vezes com isso. Demorei para assimilar e tirar essa perseguição da cabeça, esse modo guerrilha. A meditação me ajuda nisso, rezar, a parte de agradecer as coisas boas. Isso me ajuda muito. Só que tudo isso a gente vai se autodescobrindo, né? Até então não tinha material sobre isso. Que a gente acha que os resultados é trabalhar mais. É isso que não é trabalhar mais. Cara, tu tem que dormir bem, tu tem que te alimentar bem, tu tem que ter bons relacionamentos com a tua esposa, com a tua família, e tu tem que estudar mais e trabalhar também. Não é só trabalhar. As épocas que eu mais trabalhei na minha vida, que eu trabalhava das 7 às 11, que eu pesava 70 quilos, que eu tinha dor no estômago de gastrite, sabe? Que eu tinha problemas de relacionamento com a minha esposa. Essas épocas eu não ganhava dinheiro, sabe? Essas épocas eu achava que eu estava buscando performar, mas eu estava mal. Mas não. O Leandro estava mal. Hoje eu entendo que o Leandro tem que estar bem para que os resultados venham. Entende? Isso demorou a cair a ficha, porque a gente acha que a gente tem que trabalhar mais. Aí o cara trabalha mais, a mulher reclama que ele está ausente em casa, ele come como pode, ele dorme a hora que dá, e ele não vai ter... É um preço alto. Eu acho até que pode ser que o cara consiga ter um resultado, mas não sustenta, né? Um resultado ali passageiro bem, e aí é cobrado por outros lados, outras esferas, né? Pensa isso no longo prazo. Pensa esse estilo de vida no longo prazo. Exatamente. Os scalpers lá, o Escova entrou no Facebook, lá no grupo dos scalpers, e começou a me mandar os caras com cirrose, uns morrendo do coração novo. Outra coisa, Dani, a nossa profissão, o cara tem tendência à bebida. Teve um dia ruim, o cara acha que vai beber para relaxar, para dormir. De alguma coisa, Cara, eu já peguei vários casos. O amigão meu morreu agora há pouco, com 32 anos, Matheus Garcês. Ele era trader e de uma empresa aqui de energia elétrica aqui do Rio Grande do Sul, né? E o cara novo, 32 anos, infartou, só que ele estava gordo, não se cuidava, entende? Eu tive a sorte eu tenho um médico todo dia, full time no Skype, que é meu amigo, e o que eu tenho de dúvida eu converso com ele. E eu tive a sorte de ele dizer assim, Leandro, tu tem que entender que tu é um atleta de alta performance, tu precisa te cuidar como um. Porque se tu quiser te manter no longo prazo é assim, porque senão teu pai morreu cedo. Se tu não tiver bons hábitos, o teu fator genético pode prevalecer. Então tu tem que estar ciente disso. Então eu pensei, se eu quero seguir nessa profissão, eu preciso começar a me cuidar mais. Eu não gostava de caminhar, eu não gostava de correr, eu não gostava de um monte de coisa. Só que eu comecei a ir aos poucos incorporando aos meus hábitos
para poder me manter no longo prazo e melhorar os resultados. Só que a gente acha, quando a gente começa, a gente não tem essa... Eu tive tudo que é tipo de problema. Tive problema na coluna por causa da cadeira errada, tive problema de tendinite por não me alongar antes e depois do pregão. Só que no longo prazo... Você está falando da rotina. Eu queria deixar assim, bem prático o pessoal que está... Assim, voltando só um pouquinho. Você opera hoje, até o Daniel falou, a parte agrícola, né? Assim, o seu foco hoje no mercado financeiro é operar mercado futuro, mas qual ativo ali dentro? O que eu faço mais assim de ativos? Hoje eu opero mais milho, boi, faço algumas travas em opções, né, daí de mercado à vista, e estou começando também a estudar para começar a entrar no DI. Né? Esses são os ativos que eu opero. O dólar... Sozinho, hein? Isso, sozinho aqui, né? Tenho home office, né? Então eu busquei otimizar ao máximo a minha rotina. Eu tenho a minha rotina escrita num papel. Isso que você passa para o pessoal. Como é que é a sua rotina? Como é que é o seu horário que você acorda, sua preparação? O que você costuma... Né? Que você acha que é relevante o pessoal que está escutando? Claro. Eu posso até mandar o PDF depois, se vocês quiserem anexar o PDF. Claro que a minha rotina, é o que eu digo, a minha rotina vale para todo mundo? Não, cada um tem que fazer as suas. Então, o que eu faço? Eu acordo, eu não vejo notícia, eu não falo coisas ruins, eu só dou um beijo na minha esposa, desejo um bom dia, tudo. Faço um chimarrão e o café da manhã para ela. Né? Depois a gente fica um pouco junto, antes do pregão, a gente conversa um pouco na sacada. E faço abertura em jejum. Né? Por quê? Por que eu faço em jejum? Só tomo um chimarrão que ele é meio que estimulante, ele tem um pouco de cafeína. Porque o jejum, ele nos dá foco, concentração, desde o tempo lá do Homem das Cavernas, o jejum, ele te dá um instinto de caça. Então, eu fico na abertura, que é onde eu mais atuo, às vezes eu monto posição na abertura, eu estou em estado de alerta. Imagina vocês colocarem muita proteína, comer muita proteína antes da abertura, o que vai acontecer? O teu corpo ele vai estar com muito sangue no estômago, para fazer a digestão da proteína, então fica slow. O teu tempo de resposta, a gente não percebe, mas o tempo de resposta é baixo. Então, depois, às 10 horas, eu vou ali e ingiro um suco de açaí, que é um carboidrato de absorção rápida, tomo a minha suplementação, que depois eu posso colocar no PDF, e o meu almoço mesmo, depois eu como uma panquequinha com ovo e banana ao meio-dia, esse é o meu teoricamente, o meu lanchinho de almoço, eu almoço mesmo às 4h20, que é quando fecha o pregão, fecha tudo, é o meu almoço às 4h20. Eu medito antes do pregão, né? Eu dou uma meditada ali para esvaziar a mente, fazer um controle de respiração, e aí depois do pregão eu vou para a academia, né? Faço academia, e uma coisa que eu acho importante sempre frisar para vocês é à noite eu estudo, eu venho aqui, olho os gráficos, olho os pontos que eu vou atuar, reflito o que eu fiz, o que eu acertei, o que eu errei, e o que eu erro, eu bato muito para não cometer de novo, bato muito mesmo, e desenho cenários. Se chegar em tal ponto, eu vou fazer isso, se chegar em tal ponto, eu vou fazer aquilo. Às vezes... Você está fazendo essa reflexão à noite, pensando já no dia seguinte. No dia seguinte, visualizando o dia seguinte. E às vezes tem dias que a gente acorda só para tentar sair no 0-0, faz parte. Às vezes a gente está com uma posição errada, e tu acorda... É importante saber se defender, né? O mercado não é só bater, é saber apanhar também.